Olá, é uma alegria muito grande estar em esse congresso e agradeço muito a invitação muito carinhosa, muito amorosa de Alejandro e de toda a equipe do congresso. Bem, eu hablo do sul do Brasil. Estamos aqui em meio a uma grande tempestade, muito vento, e espero que não afete essa transmissão. Bem, hablar desse tema que Alejandro me propuse, a educação para a paz começa na infância, é um honor para mim, sempre me emociona muito, e porque considero esse um dos temas mais urgentes da atualidade. Urgente, muito urgente, porque quando miramos o mundo como está, as taxas de depressão, de suicídio, a violência, todos os temas que estão em torno disto, há algo que chama a atenção e diz: é urgente compreender as razões e fazer algo por isso. Então, vou falar sobre a educação para a paz que começa na infância. Bem, é durante a primeira infância que formamos uma espécie de fundo de reserva que nos permitirá estar à altura de todo o que vendrá depois. Um fundo de reserva que temos um bom fundo de reserva, não temos um fundo muito superficial. Isso afeta muito nossos recursos para estar em la vida com todos os desafios, com os eventos, os traumas, tudo que pode ocorrer na vida quando estamos aí no mundo. Bem, se esse fundo de reserva é suficiente, se recebemos de nossos padres, nossas madres, as pessoas que cuidaram de nós outros como pequenos, teremos os recursos necessários para enfrentar os desafios e os embates da vida. Sin embargo, se este fora superficial, esse fundo, ou nem sequer chegar a formar-se, sua carência se tornará um campo fértil para o brote da violência e do sofrimento humano mais doloroso, o desequilíbrio psíquico. A violência não surge de repente, em la adolescência ou em la juventude. Chega muito antes, ao nascer e durante a primeira infância. Asimismo, o humanismo tampouco se constitui quando nos convertimos em adolescentes, em jovens ou adultos. Nasce muito temprano, em el primeiro ano de vida, quando somos reconhecidos e tratados como humanos por primeira vez. É o que se chama de reconhecimento mútuo. Eu te sinto como persona e tu me miras como persona, aún muy bebê. O registro primordial de paz ou violência tem lugar em el vientre de nuestra madre. Sim, el útero materno é o primeiro ambiente. É um ambiente calmado? Se assim é, se inicia um ciclo vital anclado em la autorregulação, em el bem-estar e la humanização. Sin embargo, se la madre vive com ansiedade, el cortisol, que é a hormona do estresse, chega ao bebê através do cordão umbilical,
provocando una aceleración de los movimientos fetales, hiperactividad y tensión. Si en el momento del parto el equipo de atención no considera la subjetividad infantil del bebé y de la madre, el recién nacido sufrirá una carga de violencia impresionante. Esto ocurre, por ejemplo, em cesáreas innecessárias programadas antes de las 40 semanas de gestação, em partos normais sem respeito ao ritmo del bebê, à subjetividade de la madre del bebê, la piel de um recém-nascido que é como la pétalo de uma rosa, de tão sensível, os ouvidos, os olhos, tudo é muito sensível. E dentro de um ambiente hospitalário, isso muitas vezes aún não está contemplado. Se ocorre uma separação abrupta del bebê de sua madre, ou em la mecanicidade mesmo inflexível de los procedimentos rutinários, dando lugar ao maltrato hospitalário, é la matriz de la violência que está ali. Seguimos, depois do nascimento, por fim, quando a paz pode começar a florescer dentro do bebê, surgem novas ameaças. Em los primeiros 30 dias, o recém-nascido necessita de muito silêncio para, pouco a pouco, começar a sair de dentro de si mesmo hacia afuera, ao mundo. Pouco a pouco, integra corpo e psique. Sin embargo, é comum ver recém-nascidos de uma semana, 10 dias, muito pequenos, em los centros comerciais, em la playa, com muito sol ou em fiestas, expostos, em definitiva, a um excesso de estímulos externos que aún não há uma estrutura, uma defensa para esse recém-nascido poder sentir tudo isso e lidar com isto. Desta forma, o pequeno bebê não pode desenvolver a capacidade primária de autorregulação, comprometendo assim sua condição futura para lidar com o estresse. Quando não há respeito biopsicológico ao início da vida, o recém-nascido se defende da forma que pode. É muito sensível e tem que defender-se. Bem, defende-se como pode, seja desconectando-se, criando a matriz do núcleo psicótico, ou estressando-se ao extremo, dando lugar à lacemia, de la violência, de la autodestruição, de la depressão. Não tendremos adultos sanos sem prevenção biopsicológica do início da vida. Quando os niños pequenos recebem afeto, quando recebem respeito biopsicológico e cuidados suficientes, com calma, com adultos autorregulados com sua ansiedade, com adultos atentos à necessidade do bebê, esses ninhos e ninhas têm grande possibilidade de convertir-se em pessoas pacíficas e amorosas, saludáveis em seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde advertiu sobre a urgência de tomar medidas preventivas em los primeiros anos de vida. Segundo alertou a OMS,
Aún em el ano 2000, dentro, dizia OMS em ano 2000, dentro de 20 anos, a depressão será a enfermidade dominante em todos os países, superando incluso o câncer, e as enfermidades cardiovasculares. Isso há 20 anos, há 20 anos. Bien, cá estamos, 2021, e a depressão é a enfermidade mais incapacitante do mundo hoje, que aleja a miles de trabalhadores de los puestos de trabalho. É também a causa da crescente taxa de suicídios adolescentes e infantiles, assim como de adultos e de pessoas maiores. Bien, eu me quedo a pensar se sabemos que a matriz da depressão, a pessoa que sofre de depressão, né, está com tristeza um dia, não, que sofre, que tem a depressão em sua estrutura psicocorporal. Se a depressão surge em el primeiro ano de vida, que nos passa? Que nos passa como sociedade? Que não relacionamos a causa com a consequência. Ni siquiera levamos a cabo os tradicionais análises de custo-benefício entre os altíssimos custos de ausentar-se de trabalho por depressão e os infinitamente menores custos de los projetos de prevenção em la criança e em la educação de los niños. Que passa? Que não há essa conexão, incluso em la economia, que tem tanto valor para a sociedade. Bien, sem falar de toda a parte psíquica, emocional, cognitiva, existencial dessa falta de cuidado e prevenção. O certo é que estamos em uma situação de emergência. As sirenas suenam em todas as partes. Hogares, escolas, comissarias, campos de futebol, empresas, hospitais. A crise em la forma de educar, viver ou relacionar-se já está desatado. Incluso com a pandemia, isso tomou uma dimensão assim acentuada, chegou ao extremo em muitas situações. O consumo de drogas é alarmante. O uso regular de medicamentos psiquiátricos, incluso por parte de niñas e niños, assim como a prática de bullying dentro e fora das escolas, alcança níveis nunca antes vistos. Aumentam os casos de autismo, bulimia, anorexia. Aumentam os suicídios de niñas e niños, cada vez mais. Adolescentes, jovens, adultos se deprimem cada vez mais. Eu não estou aqui para falar de tragédia, ao revés, pero essa é a realidade que quando começamos a falar e pensar em prevenção e educação para a paz, não é uma coisa esotérica, uma coisa subjetiva. Eu hablo desses dados muito pequenos para marcar muito que é urgente. As notícias não são buenas quando miramos a realidade. Sin embargo, mientras esse tipo de mundo mostra sua caída precipitada, apesar de todo que essa caída está ocorrendo, outro mundo está sendo alçado em plena construção. É disso que quero falar. Mientras o viejo paradigma agoniza, esse velho mundo agoniza por sua insustentabilidade, incluso psicológica, surge novo tipo de mundo com uma forte energia, llena de inspiração, de vitalidade e criatividade. Há cientos e cientos de comunidades virtuais
ou não, em todo o mundo que estão trabalhando por el cambio, por uma cultura de paz e humanização. É uma espécie de sítio de construção internacional, com miles de pessoas, cada uma haciendo sua parte, como aqui estamos nós outros em esse congresso, mas muitos projetos, muitas pessoas dedicam sua vida a proteger a los niños, a tarefa que eu creio ser mais importante desta época. Además de la preservação ambiental e tudo isso. Mira, mientras el viejo mundo sufre su quebra, e Cláudio Naranjo nos falava muito disso, é necessário uma espécie de queda, de caída mesmo, quizá para começar algo novo. É insustenível. Mientras el viejo mundo sofre su quebra, há outro que está surgindo, criando corpo. Basta com conectarmos a ele para sentir o volume de pessoas, de entidades, de grupos e comunidades. Se trata de muita gente fazendo magníficas obras por la humanização do nascimento, por exemplo, por el cambio en la educação, como há aqui muitas charlas, conferências sobre esse tema, de trabalhos, de projetos, por el cambio en la política, en la medicina, en la ciencia, en la arte, en el arte, por el respeto a los niños y a los ancianos, por la protección de los animales y de los bosques, por la recuperación del sentido de la vida y del ser para pequenos, jovens e adultos. Está claro, dado o caos generado por esse mundo em ruínas, que eu empecé hablando de pequenas referências de la realidade, com depressão, com suicídios, com toda a situação de violência de la matriz, diante desse caos, desse mundo em ruínas, queda muito por fazer. Não? Parece decisivo, sem embargo, elegir onde vamos a invertir nossa energia personal. Trabalhando em um suelo estéril, tentando reformar um mundo que já está com a caída clara, tentando salvar um cadáver andante, que é o paradigma que está aí aún, que é um cadáver andante, um projeto insustenível de sociedade, evidentemente em quebra. Eu tentei por muito tempo reformar, fazer coisas para salvar esse mundo, esse projeto insustenível de sociedade. Tentava arreglar em la escola, em meu trabalho, com as pessoas, falar disto. Até que um momento que eu tive uma compreensão, um insight, incluso através de uma mensagem de Cláudio Naranjo para mim, quando estava a escrever La Infância, la Idade Sagrada, me deu uma luz, uma claridade, e eu decidi em aquele momento, eu não vou mais trabalhar, investir minha energia em um projeto que é um cadáver andante. Eu não vou mais. Não estou mais para isso. Não vou colocar minha energia em las coisas que estão surgindo, em los projetos que estão trabalhando para esse outro mundo que trabalha com outras ideias. Uma luz que surgiu de uma claridade muito grande.
Eu não vou mais trabalhar para salvar um cadáver andante. Bien, que é melhor? Seguir a resgatar um cadáver andante? Um projeto sustentável de sociedade que está aí, evidentemente em quebra, a caída está aí? Ou plantar onde há terra fértil? Saúde, vida, infância, sonhos, fé, humanismo. É certo que viver em qualquer desses dois mundos consumirá todo o nosso trabalho e energia de criação. É certo. A diferença é que só um de eles nos devolve o doble de todo o que oferecemos. Só um de eles, desses mundos, pode trazer-nos a paz. Só um de eles tem futuro, que é um mundo onde se contempla a educação, o respeito para a paz, o cuidado, a prevenção. Isso um campo muito grande com a natureza, com os ninhos, com as ninhas, com os ancianos, com as pessoas. Então, usando uma frase de Eva Reich, hija de William Reich, ela disse: "La paz en la tierra empieza en el vientre de la madre." Necessitamos de paz em la terra. Necessitamos trabalhar por isso. Empezar lá o início da vida. E a partir de aí temos respostas positivas, teremos crescimento, teremos avanços muito grandes. Bien, eu quero compartilhar uns diapositivos sobre os direitos de los niños e quero também proponer um exercício para quem está aí acompanhando essa charla. Sabemos que a matriz da violência, a qualquer nível, empieza com a falta de respeito por los direitos humanos. Por isso, quero apresentar aqui os direitos da infância em referência à saúde e ao sofrimento psíquico. Se esses direitos são respeitados, existe prevenção na educação e se preserva a saúde biopsicológica de niños e niñas, se hace possível um desenvolvimento suficientemente saudável. Agora, então, vou apresentar a síntese desses direitos para que depois cada quem haga um pequeno exercício personal acerca do tema. Se é possível, haga fotos das diapositivas que vou compartilhar ou apunte em seu caderno os direitos da infância. Eu vou agora compartilhar e vamos poder, então, quizá escrever, quizá fazer fotos para que pode depois reflexionar um pouco acerca do tema. Então, mira, o primeiro direito de los niños e niñas, já em la primeira fase, que corresponde à la gestação, nos primeiros 3 meses de vida, a parte mais sensível, é o direito de existir. O direito de ser aceptado e receber contato físico, emocional e energético. Vivimos processo de gestação, nascimento e calma e paz em os primeiros momentos para que aquele ninho pueda sair de dentro de si mesmo para encontrar o mundo com calma e autorregulação.
El segundo derecho de la infancia, que corresponde a la etapa del nacimiento a los 18 meses, es el derecho al propio ritmo. El derecho del niño, de la niña, a demandar necesidades e a ser atendido completamente. Aqui, os ninhos e ninhas necessitam ser atendidos em todas suas necessidades. Muito distinto do que minha mamá dizia quando eu tive meus filhos: não toma muito em los braços, que se acostumbra mal. Não. No primeiro ano de vida é necessário ser atendido completamente e ter o direito ao próprio ritmo. O terceiro direito, de los 18 a los 36 meses, nessa fase, é o direito à autonomia, a explorar a potência personal e apropriar-se do corpo e das emoções. É um período de negação de los niños, de muita impulsividade, de muitas emoções que eles aún não conseguem, não estão autorreguladas. E necessita apropriar-se desse corpo quando o bebê se transforma em ninho em torno de los 2 anos. É um período muito forte e muito desafiante para os adultos. Eles têm o direito a essa autonomia, a explorar essa potência, essa força, apropriar-se desse corpo e das emoções que começam a identificar que emoções que estão sentindo, entre muitas que não compreendem. O quarto direito, que corresponde à fase genital infantil, a primeira etapa, de los 3 a los 6 anos, o direito de integrar seu gênero, sua sexualidade, a seu coração e a seus sentimentos amorosos. É um período de muita vitalidade, de muita criatividade. E essa necessidade de vinculação, de poder integrar essa naturalidade. É um tempo de desarrollar o íntimo e o privado, distinguir o íntimo e o privado, do social e do público. É uma etapa muito importante. O direito de integrar sexualidade a seu coração, porque os pequenos não têm separado sexualidade e coração. Isso se genera a partir de la educación, la separación entre los afectos y la sexualidad. El quinto derecho, de los 6 a los 12 anos, es el derecho de sentir-se apto, de expressar suas opiniões, aí está nascendo a opinião, de desarrollar o liderazgo, o desempenho, as habilidades operacionais, los juguetes, o aprendizagem, e também desarrollar a solidariedade dentro de los grupos. É um período de intensa sociabilidade e de capacidades, então já cognitivas, de aprendizagem, de muitas coisas que está aí. E de seguir maturando sua identidade com a sexualidade e o coração. E o sexto direito, num repasse muito rápido, claro, que tem a ver com o período da adolescência, é o direito de revisar os temas pendentes de todas as etapas da infância para integrá-los e construir sua própria identidade. Porque na adolescência é o que ocorre. Tudo que ficou pendente ou não está bem resolto em cada etapa vai se reeditar, buscando a integração. Então, a necessidade de revisar esses temas, essas etapas, para poder integrá-los e fazer uma resolução mais sana de sua identidade e ir para a vida adulta de uma maneira mais plena, mais integrada. Então, eu queria proponer um repasse rápido dos direitos da infância para invitar a cada pessoa que haga uma avaliação agora, por uns minutos, de suas sensações internas
acerca de los derechos que foram ou não respeitados em sua infância. E, quizá, evalue também se na condição de adulto, hoje, respeitas esses direitos da infância em sua forma de actuar, de educar, de reaccionar frente a los pequenos, sejam seus filhos ou não. Porque o que vimos em nossa sociedade é que não há respeito aos direitos humanos e não há respeito aos direitos de los niños, de la infância. Então, quando hablamos em uma educação para a paz, necessitamos começar a respeitar os direitos da infância, como todos os direitos humanos. Bem, meu tempo já está passando. Eu concluo com a certeza de uma cultura de la paz que não empiece na infância, não tem futuro. Não há por que falar em la paz, la paz, la paz, sem começar com um cuidado com a infância. É ali que tudo começa. Finalizo então com essa memória, né, de que a prevenção é fundamental e a prevenção está incluindo com respeito, humanização, cuidado, carinho. Eu dedico esse momento que estou aqui a falar desse tema, esse momento à memória de Cláudio Naranjo, meu querido professor, que, por certo, se estivera aqui em este mundo, estaria hoje aqui em esse congresso. Muitas graças a todas, a todos e a todes por esse espaço de reflexão em coletividade. Foi um prazer estar aqui com vosotros e com vosotras. Um beijo